Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. O Shidoshi Ricardo Morganti, sou professor de educação física, pedagogo, psicanalista e psicopedagogo. E hoje estou aqui para falar para vocês sobre mais uma área que envolve o bullying, que é o suicídio. É até estranho a gente falar, pô, mas suicídio, né? Será que vai chegar a esse ponto? Pois é, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala nisso, principalmente quando a gente está falando em vídeos, porque, inclusive, a própria mídia, ela tem um certo acordo dentro do universo da mídia, tanto escrita como televisiva, como do próprio rádio, de não divulgar dados sobre suicídio, exatamente para que não encorajem as crianças e os adolescentes a cometerem o suicídio. Então, o número de suicídios, principalmente na adolescência e na infância, ele pode ser muito maior do que a gente pensa, principalmente em grandes cidades em que a gente vive. Mas para a gente falar de suicídio, a gente tem que entender que existem algumas formas de suicídio. Eu vou fazer um vídeo depois só falando de suicídio, mas esse aqui eu vou falar focado no bullying, tá? Segundo Emile Durkheim, existem três tipos de suicídio. O primeiro suicídio, que é o suicídio egoísta, né? Porque é um ato que ele é focado no individualismo extremado, né? É um tipo de suicídio que ele predomina muito na nossa sociedade e que ele é geralmente praticado por pessoas que não estão tão integradas na sociedade e eles se encontram isolados de grupos sociais. É sobre esse suicídio que eu quero falar, porque os outros dois, eles são o suicídio altruísta, que é aquele suicídio do bem maior, né? É aquela pessoa que se suicida por um bem maior. Isso começou muito através das Primeira e Segunda Grande Guerras, onde a pessoa ela se suicida para salvar uma pessoa, ou para salvar um vilarejo, ou para a pátria, né? E nós temos depois um outro tipo de suicídio que é o anômico. Esse suicídio anômico, ele só acontece em algumas fases, como por exemplo depressões financeiras no país ou crises em que as pessoas elas se encontram num estado em que não há mais saída e elas se matam. Quando nós estamos falando do suicídio egoísta, nós temos que entender que principalmente as crianças e os adolescentes, e é aí que o suicídio começa, ele começa na depressão e principalmente nas frustrações. E essas frustrações acontecem nas relações emocionais da criança e do adolescente, começando pela própria casa. Quando você, pai e mãe, fazem da sua casa um núcleo em que todos dialogam, a chance da criança chegar ao suicídio é muito menor. Porém, quando você chega em casa, cada um come num lugar, o foco é a TV ou é o celular, e ninguém discute, não há uma visão crítica de alguma coisa, não se pergunta o que está acontecendo, ou só a criança chega e fala, você vai fazer o dever de casa. Você está contribuindo para que uma célula, que deveria ser a família, ela se divide na célula mãe, célula pai e célula filhos. Então, dentro da sua casa, que deveria ser uma célula apenas, ela acaba se subdividindo e isso gera uma questão emocional onde a criança deixa de... Primeiro você deixa de passar os valores éticos e morais para a criança e o adolescente. Segundo, a criança se distancia de você. E aí ela passa já, como naturalmente isso acontece, ela já passa a se associar a outros grupos que são de crianças parecidas ou adolescentes parecidos com eles. Então eles não se reconhecem com o pai e com a mãe. Então ele fala, olha, eu não tenho muito a ver com meu pai e com a minha mãe, então eu vou ficar com esse grupo aqui, que esse grupo aqui da minha turma aqui, ele se parece mais comigo. E aí, neste grupo, ele passa a divulgar e ser confidente, falar o que está acontecendo, e aí as coisas mudam de figura quando a criança ou o adolescente ele não encontra esse grupo. Ou seja, ele já não tem uma válvula de escape dentro de casa e aí
dentro da escola ou dentro do círculo de amigos, ao invés dele ter um acolhimento, o que é característico da idade, ele vai passar a ter sofrimento. Ou seja, ele sai, ele desce do prédio, porque em casa ele não encontra aquela a atividade que ele deveria ter, e aí quando ele chega lá embaixo, as crianças ou os adolescentes zoam essa pessoa. Ah, o que você veio fazer aqui? O gordinho, o magrinho, o negrinho, o água de salsicha, enfim. É tudo isso que nós já passamos por isso e, obviamente, a gente sabe e entende muito bem. Bom, essa criança, esse adolescente, ele passa a interiorizar essas frustrações. E aí a gente começa a ter algumas mudanças físicas e emocionais. A primeira delas é a criança e o adolescente se recolher. Ela não quer mais ficar perto das pessoas, ela prefere ficar assistindo série, ela prefere ficar trancada no quarto, ela prefere não sair e em alguns casos as crianças começam a se focar e ter manias. Então, eu tenho mania de jogar determinado jogo, eu tenho uma mania de colecionar tal coisa. A criança passa a ter um comportamento de mania em alguma coisa. Depois, o segundo passo é físico, a criança começa, o adolescente começa a emagrecer demais, ou começa a engordar demais, come muito, porque descarrega essas frustrações na comida ou em não comer, né? Um outro sinal que é muito importante é quando o flagelo, né? O adolescente, ele começa a se cortar, ele começa a se punir, porque ele não se encontra dentro da sociedade. E aí você começa a perceber que existem cortes no antebraço, existem machucados pelo corpo, que eles mesmos começam a produzir no próprio corpo. Então, você começa a ver que eles começam a ir para a escola com camisas de manga comprida, calça, mesmo no calor, porque eles começam a esconder o flagelo que eles estão tendo. E aí, o próximo passo é o planejamento do suicídio, ou seja, eles começam a entender que é melhor não estar vivo, ou seja, é melhor não pertencer a nenhum grupo e, para isso, deixar um legado. E qual é o legado? Olha, vocês vão lembrar de mim de alguma forma, que é mais ou menos o que acontece quando uma pessoa ela tenta fazer um ato aonde ela vai falar, olha, eu sou um lixo na sociedade, né? Essa é a forma da pessoa pensar. Eu sou um lixo na sociedade, mas vão lembrar de mim para o resto da vida. É assim que funciona também no caso do suicídio. É uma resposta para que as pessoas tentem entender ou lembrar o que essa pessoa está fazendo. É um chamado de socorro, porém que não haverá resposta, porque a pessoa não estará mais. E isso não tem como saber. Aliás, é muito difícil até de detectar como que o suicídio ele é montado. E quando os pais, a primeira coisa, isso é muito comum, quando os pais viram e falam, olha, eu não sabia, eu nem tinha ideia do que estava acontecendo, mas também nunca acompanhou o dia a dia do filho, né? Não tem aquele contato diário dos amigos, de como que são as relações interpessoais da criança ou do adolescente, e aí vira uma surpresa, quer dizer, não deveria ser uma surpresa. Então, como que a gente combate isso? Primeiro, lembrar que a origem disso é o bullying, né? Segunda, a outra origem disso é a casa. Como eu digo, né? A casa doente gera tudo, sempre gera tudo isso, porque o bullying ele está muito relacionado à criança pedir o socorro e não o ter. E se os pais não estão em conexão com o filho, eles não vão poder socorrer a criança ou adolescente nesse momento. Então, esses sinais têm que ser percebidos. Reverter isso tem muito a ver com o ambiente escolar, com a coordenação da escola, que sempre deve ser chamada, não junto com a criança ou adolescente, ou seja, tem que chamar, os pais têm que ir separadamente, conversar com a direção da escola e com a coordenação e armar todo um arcabouço para que haja essa mudança. A primeira delas é lembrar que o foco disso é quando a pessoa não se sente parte da sociedade.
E qual é a melhor forma da pessoa fazer parte da sociedade? É ela se sentir útil, é ela se sentir uma vencedora. Veja que nós, dentro do Morgan Jiu-Jitsu, nós temos o festival onde a criança, se ela lutar bem, todas ganham medalha. O adolescente, a gente tem um programa dos professores, onde sempre que termina um campeonato, o professor eleva o nome do adolescente, ele faz com que ele fique em evidência. E com isso você vai mudando a forma com que a pessoa encara a sociedade. Até mesmo na hora de lutar uns com os outros, quando você vê que um aluno ele não faz parte do grupo, ele está um pouco fora, o próprio professor ele é um facilitador disso. Então ele tenta conversar assuntos em que tanto a pessoa que, a criança ou adolescente que tem esse problema social é um assunto de interesse dela e ele tenta fazer uma ponte com um grupinho para ver se ali há uma aderência e essa pessoa entra nesse grupo. Então toda essa questão social, ela é trabalhada nas aulas para que a gente não tenha isso. Agora, o melhor é em casa, né? O melhor é trabalhar em casa, é voltar às algumas tradições como sentar, ou mesmo quando todos estiverem assistindo um filme, uma série ou uma novela, quando entra o intervalo, discutir o que está acontecendo ali, colocar em foco, olha, o que você achou disso? E começar a trocar ideias para entender o ambiente do seu filho. E, claro, a prática diária de entender o que acontece na escola, de valorizar a criança e o adolescente, de procurar qual é uma das formas, algo que ele goste de fazer, e quando ele gosta, conversar com a própria pessoa que o ensina a sempre mostrar que cada prêmiozinho que ele ganha tem que ser aplaudido e você tem que aplaudir em casa, e com isso a gente vai evitar muito esse tipo de coisa. Agora, no caso do bullying, para finalizar, quando a gente tem esse suicídio egoísta, a melhor coisa que nós podemos fazer é sempre conversar com os nossos filhos. Olha, vem cá, tá acontecendo alguma coisa? Estão tentando fazer alguma coisa com você que eu não estou sabendo? Estão te zoando muito? O que está acontecendo? Tenha uma conversa ampla com o seu filho. Com certeza, vocês verão que isso vai ser muito positivo para a sua família. Tá joia? Pessoal, obrigado, um abraço e até mais.